Vibe Mundial FM. E eu quero falar com você sobre liberdade e consciência espiritual. Bem, nós sabemos que a liberdade deveria ser o primeiro mandamento de uma vida feliz. E muito tem sido falado sobre liberdade. Parece que liberdade é sempre o tema da atualidade. E muitos entendem apenas como o direito de fazer o que gostam. E nesse sentido, é muito comum algumas pessoas olharem para o passado e criticarem as formas consideradas repressoras das antigas gerações e considerando que hoje a humanidade está atingindo o ápice da sua evolução, pois o indivíduo está se libertando de opressões. Obviamente, cada pessoa tem o direito de pensar, de interpretar a vida, os fatos como quiser. Mas o que nós percebemos hoje é que o termo liberdade vai muito além desse tipo de interpretação, até porque interpretações muitas vezes são distorcidas. Mas quando nós falamos em liberdade, nós falamos também de responsabilidades, porque imagine uma vida em sociedade onde as pessoas apenas fazem o que gostam, fazem o que querem. Então, se cada um de nós fizer apenas o que tem vontade, naturalmente o caos irá surgir. A falta de limites tem gerado aquilo que nós chamamos libertinagem, e a libertinagem é um dos fatores desagregadores da paz, de uma vivência em harmonia com o próximo. Sabemos também que a base de toda a convivência, sendo o respeito ele impõe para nós algumas regras nas relações. E essas regras, elas não precisam ser vistas de uma maneira pesada ou como uma obrigação. Mas quando você entende o porquê que elas existem, tudo se transforma. O indivíduo livre é aquele que não se deixa escravizar por nada e por ninguém, mas, sobretudo, mantém uma postura crítica em relação à vida, a tudo, e como diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, ele dizia: portanto, permaneceis firmes na liberdade que o Cristo vos libertou, e não vos sujeiteis a um jugo de escravidão, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé e pela justiça, e a justiça é a nossa esperança. Então, lá atrás, o apóstolo Paulo já nos exortava em relação à liberdade, porque naturalmente muitos homens e grande parte de nós já viveu sob algum tipo de escravidão. Às vezes uma escravidão afetiva, uma escravidão profissional, uma escravidão financeira, e quando nós nos percebemos livres destas amarras emocionais, dessas prisões emocionais, nós não queremos mais vivenciar isso e naturalmente queremos ajudar as pessoas que passam por esse tipo de situação. Eu, dentro da minha atividade como terapeuta, homeopata, floral e fitoterápica, também, minha primeira profissão é odontologia, e aí nós fomos estudar a odontologia dentro de uma abordagem metafísica, holística. Nós percebemos o quanto o indivíduo, ele sem perceber, ele busca um tipo de escravidão. Ele busca algo que o refreie, que o cerceie a liberdade. E muito dessas amarras estão ligadas ao medo. Estão ligadas a figuras autoritárias que muitas vezes impõem determinadas verdades, e o indivíduo fragilizado, cansado ou deprimido, ele vai ficando refém, e dentro dessa postura de refém, ele fica impotente. Então, nós vamos considerar a liberdade real, a liberdade verdadeira, aquela que existe com comprometimento,
com responsabilidades. Eu vi muitas pessoas dizendo assim, não vou casar porque eu vou perder a liberdade. Mas tem muita gente que é casado e tem muito mais liberdade, não é mesmo, Jean, do que muitos solteiros. Então, não é o status ou a questão, né, a condição que você vive. É como você trabalha ou faz daquele relacionamento, como é que você vive dentro daquele relacionamento. Então, todo indivíduo, ele que extrapola os seus direitos, que extrapola os seus limites, ele também não vive a liberdade. Tem uma frase do Renato Russo que diz: disciplina é liberdade. Então, as pessoas mais livres são as pessoas conscientes das suas ações, elas não extrapolam limites e elas são pessoas disciplinadas, que respeitam ritmos, até porque tudo na vida é ritmo. E quando você não respeita um ritmo, o ritmo do teu corpo, responsabilidades com o teu corpo, com a tua família, você acaba pagando um preço muito alto por tudo isso. Então, tudo na vida obedece leis. Existe a lei da ação e reação, também também considerada como lei de causa e efeito, lei do karma e do destino. Então, tudo isso nos revela o quanto o uso correto da liberdade, e a liberdade não é somente o respeito ao outro, mas principalmente a si mesmos, aos seus limites, ao seu corpo, à sua estrutura psíquica, porque tem pessoas que estão constantemente em alta velocidade, não é somente no carro, mas na vida. Elas se atropelam, elas querem dar conta de tudo e muitas vezes elas acabam passando por cima também dos seus sentimentos e das suas emoções. Há também aqueles, quando nós falamos de liberdade, que acham que a liberdade é uma via de mão única. Então, são pessoas que querem ser livres, não admitem que ninguém dê palpite na sua vida, às vezes até o conselho de um terapeuta, né? Eu tenho atendido alguns pacientes que quando nós falamos sobre essa flexibilização, da pessoa começar a sair, da pessoa começar a colocar vida na vida, tomar um pouco de sol, fazer uma atividade física, aí buscando voltar para a vida que ela tinha e que ela deve ter, muitas vezes a pessoa fica com raiva de mim, ou raiva de psicólogos ou terapeutas que queiram fornecer algum tipo de caminho libertador. Parece que há um prazer também, né, em ficar na clausura, em perder a liberdade. Por quê? Por causa dessa tendência do homem ao jugo da servidão. Então, a liberdade, ela tem que ser uma via de mão dupla. Se você quer ser livre, você deve permitir que o outro também. E, naturalmente, a sua liberdade termina onde começa do outro. Então, hoje nós vivemos numa era também de discursos demagogos, onde muitas pessoas se acham donas da verdade. Nós não estamos aqui sendo donos da verdade, mas nós temos que entender que a liberdade do ser humano, ela vem também de uma atitude de libertação. Como é que você pode falar em liberdade se você está preso a uma crença, a um dogma que te limita? Como é que você pode querer ser livre se você não respeita a liberdade alheia, está constantemente aí fazendo uma relação abusiva, ora controlando, ora manipulando os outros ao seu bel prazer? Também a gente precisa questionar o quanto estamos em relações abusivas, onde pessoas e circunstâncias também estão nos roubando energia. Mas também, quando nós falamos de liberdade e libertação, nós falamos de um cuidado, de um amor ao corpo, a um zelo pelo teu sono, pela tua alimentação, pela tua atividade física. Eu vi e convivi até com muitos profissionais da saúde que não se cuidavam e adoeceram justamente porque é muito mais fácil nós falarmos, mas a questão hoje é vivermos aquilo que nós falamos. Vibe Mundial.